Bem-vindo à aula de coleções do tipo queue, que representam filas de espera. Existem duas classes que implementam a interface queue. São elas a linked list e a priority queue. Então, para essa aula, crie uma classe chamada coleção queue. Com o método main. E instancie a sua fila. Então, nós temos aqui a nossa interface queue, recebendo um conjunto de objetos do tipo string. Essa nossa queue vai representar uma fila de espera, e eu vou utilizar aqui a classe linked list, que implementa essa interface. Então, nessa fila de espera, eu vou adicionar algumas pessoas. Na medida que eu adiciono elementos a essa fila, eles são adicionados ao final da fila. Tá? Então, eu vou adicionar aqui 3 pessoas na fila de espera. E essa aqui foi a primeira pessoa a ser incluída na fila. Essa aqui foi incluída no final da fila. E, logo em seguida, outra pessoa no final da fila. Tá? Então, as filas, elas podem representar aqui uma fila de atendimento de banco, por exemplo, como essa aqui. Ela pode representar uma fila de processamento de pedidos dos correios, por exemplo. Tá? Então, as filas, elas obedecem, em geral, à regra FIFO. Tá? Que significa First in, first out. Ou, traduzindo para o português, né, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Então, vamos lá. Existe uma outra nomenclatura que também é utilizada quando está trabalhando com filas, que é a nomenclatura onde você oferece um elemento à fila. Tá? Então, você poderia utilizar tanto o método add como o método offer. Os dois métodos vão adicionar um elemento ao final da fila. Tá bom? Agora vamos ver a nossa fila. Está aí. Todos os elementos dentro da fila. Agora, como é que a gente trabalha com essa fila? Né? Você pode, quando você está trabalhando com uma fila, recuperar os elementos de uma fila. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é saber qual é a próxima pessoa a ser atendida na minha fila. Então, para isso, eu tenho o método peek. Né? Peek vai trazer para você qual é o próximo elemento da fila, mas ele não vai remover esse elemento da fila. Ele só quer saber quem que é o próximo que vai ser atendido. Tá? Então, ele vai mostrar para você aqui, ó, o próximo a ser atendido é o Ricardo. Agora, se você quiser tirar o Ricardo da fila, né? Então você vai remover aquele elemento da fila para poder atender aquele pedido, então você utiliza o método pull. Então, esse método aqui, ele remove o próximo, né? Ou o próximo elemento, o elemento que está em primeiro lugar, o elemento do início da fila. É isso que ele faz. Então, se depois de remover esse elemento, na verdade eu posso até deixar aqui, ele vai apresentar, ele retorna o elemento que ele removeu. E no final, eu quero apresentar a fila novamente. Então está aí. Nós tínhamos 3 pessoas na fila. Ele removeu a primeira pessoa que estava na primeira posição da fila, e a fila agora ficou com 2 elementos apenas.
Então, é assim que a gente trabalha com filas. Agora, se você instanciar o objeto linked list, né, porque até agora a gente estava vendo apenas os objetos, a interface queue, mas você pode acessar diretamente a sua fila pela classe linked list. Aí você tem outros métodos. Então vamos ver aqui. Outros métodos, né, disponíveis em linked list. Como é que eu vou acessar então esses outros métodos? Simples. Basta você fazer um cast né, da sua fila para linked list novamente. Então aqui agora a gente pode ver outros métodos. Então, por exemplo, dentro da nossa linked list, eu tenho também o método add. Mas além do método add, eu tenho aqui as opções add first, onde eu posso adicionar um elemento ao início da fila, porque o normal é adicionar o elemento no final da fila. Então, se eu quiser adicionar um elemento no início da fila, eu utilizo o método add first. Então, aqui ó, eu coloco no início da fila. E eu tenho também um add last, que adiciona os elementos no final da fila. Então, coloca no fim da fila. Vamos ver aqui como é que está essa fila. Aí está. No início da fila nós colocamos o Caio e no final da fila a Juliana. E da mesma forma que eu tenho o método add first e add last, nós também temos o método pick first e o método pick last, né? Que retornam para você qual é a primeira pessoa da fila e a última pessoa da fila, mas sem remover da nossa fila esses elementos. Então vamos lá. Vamos ver quem são a primeira e a última pessoa da fila. E um outro método muito útil também que você tem são os métodos pull. Então você também tem o método pull, né? Ele sozinho remove a primeira pessoa da fila, mas você pode remover tanto a primeira como a última pessoa da fila. Então você também tem aqui o pull last para remover a última pessoa. E aí nós teríamos aquela lista novamente, sem a primeira e a última pessoas da fila. Então é isso, é assim que nós trabalhamos com filas de atendimento. Espero que você tenha gostado de conhecer a interface Queue e nos vemos na próxima aula para trabalhar com as interfaces MAP. Até lá!